Bom dia, meu nome é Vitor. Hoje eu vou falar sobre síncope. Na verdade, isso é uma dúvida que já vem há algum tempo já. O pessoal vem perguntar pra gente se essa síncope é pior ou melhor, o que tem que fazer e tal. Então, assim, não tem nada muito, muito objetivo na literatura sobre síncope, então, infelizmente, tive que meio que tentar fazer um resumo do guideline europeu. Tentei ser o mais sucinto possível. Eu sei que fica meio chato fazer resumo de guideline, mas é o que a gente tinha. Deixa eu ficar pra cá. Então eu tentei separar, para tentar dar uma fluência na aula, em definição, classificação, estratificação de risco, manejo diagnóstico e terapêutico, que são os passos que a gente vai tentar seguir para organizar o pensamento sobre a síncope. Então, começando com a definição, a síncope é uma perda transitória da consciência. Ela, por definição, ela é súbita, tem recuperação rápida e ela se deve a um hipofluxo cerebral, uma queda transitória, né, do fluxo cerebral. Então ela sempre vai ter início súbito, duração rápida e a recuperação espontânea e completa, diferente de outros tipos de perda de consciência que tem pós-ictal, né, como as convulsões, por exemplo. Ela é uma causa da perda transitória da consciência. O Guideline Europeu ele trata como isso, perda transitória da consciência num contexto geral, e a síncope é um dos tipos disso, desse perda transitória da consciência. Então você pode sim ter pródromo, como tontura, náusea, sudorese, fraqueza, alteração visual, com escotomas, alterações aditivas, pode ter zumbido antes de desmaiar. Esses pródromos sem a perda de consciência é o que a gente chama de pré-síncope, né? Costuma durar não mais de 20 segundos, existem alguns casos que são mais prolongados, aí fica mais difícil a diferenciação, mas em geral não dura mais que 20 segundos. E a recuperação é completa sem pós-ictal. Tem uma incidência de 6,2 por 1.000 pacientes por ano, isso nos Estados Unidos. É responsável por 1 a 3% das internações e cerca de 5% das procuras ao serviço de emergência. E ela pode ser desencadeada por diminuição do débito cardíaco, seja nas arritmias, insuficiência cardíaca ou obstrução da via de saída, ou pelo comprometimento da resistência vascular periférica. Isso vai alterar, isso depende da fisiopatologia da síncope, a gente vai discutir isso mais para frente. Então, num contexto geral de perda transitória da consciência, o paciente chega no pronto-socorro, ele perdeu a consciência, não perdeu a consciência, então não é síncope. Você vai ter, ou foi uma queda, ou uma simples alteração de nível de consciência com rebaixamento, mas não é síncope. Foi transitória, súbita, teve curta duração e recuperação espontânea? Se não, é um estado comatoso, pode ser uma morte súbita abortada ou algum outro tipo de perda de consciência não definido. Se sim, é uma perda transitória da consciência. Aí, dentro da perda transitória da consciência, você tem as causas não traumáticas, né, que são a síncope, convulsão, tem os transtornos conversivos, né, psicogênicos, e outras causas. Ou traumático, que é secundário a alguma lesão neurológica. Classificação. Ela pode ser reflexa ou neuromediada. A reflexo neuromediada é uma falha pontual no arco reflexo vagal, principalmente, né? O reflexo vagal, que vai causar uma vasodilatação e pode ser acompanhado de bradicardia. E essa vasodilatação e bradicardia leva ao hipofluxo cerebral e a síncope, né? Então, os mecanorreceptores do miocárdio atrial e ventricular, principalmente baroreceptores carotídeos, eles têm uma resposta exacerbada à estimulação e levam essa vasodilatação sistêmica com ou sem bradicardia. Você tem das neuromediadas as vasovagais, né, que são a principal entidade. Pode ser mediada por estresse, medo, dor, algum procedimento, principalmente punção venosa, isso pode desencadear um reflexo vasovagal mais importante. Mediada por estresse ortostático, isso com posição ortostática prolongada, e pode levar, tem a hipotensão ortostática que a gente vai falar mais para frente, que é uma coisa mais um pouco diferente. E você tem a síncope situacional também bastante comum, pós-tosse, pós-espirro, estimulação gastrointestinal com deglutição, a própria evacuação às vezes pode acontecer. Micção e pós-micção é bastante comum em idoso, com hiperplasia prostática que tem que fazer força para urinar. Aí já se associa outros mecanismos, mas bem comum. Pós-exercício, pós-prandial pode acontecer, e ele cita gargalhadas, levantamento de peso na academia, outros mecanismos que causam a síncope. Você tem a síndrome do seio carotídeo, que é uma hipersensibilidade mesmo do seio carotídeo. Isso é uma entidade em separado, mas que também leva a síncope por defeito nesse arco reflexo. E outras formas atípicas que não têm um gatilho muito bem definido.
A segunda parte da classificação é a hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática é uma queda da pressão sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio ou da diastólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio logo que a pessoa se levanta. Também pode ser uma queda da pressão a menor que 90, a menos de 90 a pressão sistólica. Então, a diferença da síncopse vagal é que na síncopse vagal você tem um estímulo agudo com uma resposta exacerbada. Na hipotensão ortostática você tem uma alteração crônica do sistema nervoso autônomo. Então, toda vez que a pessoa, quase todas as vezes que a pessoa fica de pé, ela vai ter sintomas. Na síncopse vagal é um estímulo específico que está na síncope neuromediada, né? É um estímulo específico que está levando à síncope. Você tem a intolerância ortostática, que são os sinais e sintomas que ocorrem quando a pessoa fica de pé, mas não, e a síncope é uma dessas manifestações. Quais são essas? Tontura, vertigem, pré-síncope, sudorese, palpitação, alteração visual de novo e auditiva, que são escotomas, zumbidos. Você pode ter dor lombar, precordialgia, tudo associado à intolerância ortostática e a mais exuberante é a síncope, né? Então, de novo, você tem uma falência autonômica crônica, que pode ser primária, com atrofia sistêmica múltipla, doença de Parkinson, demência de Levy. Na falência autonômica secundária, bastante comum diabetes, pacientes com diabetes podem apresentar quadro de síncope por hipotensão ortostática, induzida por drogas, principalmente em idoso, que usa bastante medicação, vasodilatador, diurético, isso pode causar, e a depressão de volume, hemorragia, quadros de desidratação por diarreia, vômito, podem causar. Aqui é um quadro só para mostrar os tipos de hipotensão ortostática. A mais comum é essa clássica, que quando ela acontece depois de 30 segundos até 3 minutos que a pessoa ficou de pé, que causa o represamento de sangue nos membros inferiores, por causa desse defeito no reflexo de vasoconstrição. Você tem represamento de sangue nos membros inferiores e diminui o retorno venoso e pode precipitar a síncope. O que mais interessa para a gente, né? Na verdade, mais importante para a gente é a síndrome cardíaca, que são doenças cardíacas ou outras doenças orgânicas que levam à alteração cardíaca. Tem as causas, elas podem ser associadas a arritmias cardíacas ou alteração mecânica que levem a queda no débito cardíaco. Insuficiência cardíaca, podem ser secundárias a doenças pulmonares, tromboembolismo pulmonar, essas outras coisas. Elas correspondem a 10% total de síncopes na população geral. Isso pelo estudo de Framingham, né? Então, como arritmia, como causa primária, você pode ter as bradiarritmias, disfunção do nó sinusal, bloqueios atrioventriculares, mau funcionamento do dispositivo implantável. Se o paciente tem um marca-passo, que ele é dependente do marca-passo, o marca-passo não funciona, cai o débito e o fluxo cerebral ele desmaia. As taquicardias podem ser taquicardias supraventriculares e com maior risco as taquicardias ventriculares, principalmente associadas à cardiomiopatia, né? E taquicardia ou bradicardia induzida por drogas. Nas casos das bradicardias, uso de beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, e as taquicardias, uso de drogas ilícitas, às vezes cocaína, podem desencadear esses quadros. E na doença estrutural você pode ter valvopatias com obstrução do fluxo de saída, isquemia miocárdica, tumor cardíaco, tudo que possa levar à obstrução do fluxo de saída e para o fluxo cerebral. Malformações coronarianas, função de válvulas protéticas, né? E outros casos, TEP, dissecção de aorta e hipertensão pulmonar, também usam pelo mesmo mecanismo. Só mostrando as 3 tabelas juntas. Aqui é um desenho legal do guideline. Ele divide a classificação e mostra a fisiopatologia delas, né? Então, assim, no centro sempre vai ter a queda da pressão com hipoperfusão cerebral. Então, as síncopes cardíacas, ou arritmia, ou doença estrutural, ou algum outro TEP, que vai levar, que depende do sistema cardiológico ou pulmonar, né? E leva a um débito cardíaco baixo. As síncopes reflexas, que pode ser a resposta vasodepressora ou cardioinibitória, isso eu vou falar um pouquinho mais quando for falar de tilt test, ou as mistas, que são desencadeadas por um reflexo inapropriado e levam ou a um débito cardíaco baixo, na cardioinibitória, ou a uma queda da resistência periférica, no caso das vasodepressoras e síncope. E as secundárias, a hipertensão ou hipotensão ortostática, que são as causas primárias, né, desautonomias primárias, secundárias, que se devem à doença estrutural do sistema nervoso autônomo, as induzidas por drogas, quando o sistema nervoso autônomo está normal, não tem doença nenhuma, ou por retorno venoso inadequado,
que pode ser por depressão de volume ou o represamento de sangue, que é a causa mais comum, né? Na verdade, é a causa da intolerância ortostática clássica. Aqui, só para a gente ter mais ou menos a proporção, né? Na população geral, então, o que eu falei, cerca de 10% vão ser causas cardíacas, e sempre a mais comum acaba sendo a síncrope reflexa, e em segundo lugar, na maioria das vezes, a hipotensão ortostática, dividindo com outros quadros não sincopais. Aqui nas faixas etárias, também, a maior parte das vezes vai ser síncope reflexa, né? Só nos pacientes mais idosos mesmo que começa a ter um papel mais importante as síncopes cardiovasculares, por maior risco de doenças, né, cardiovasculares. E como é que a gente vai estratificar o risco? Você saber que se aquele paciente ele tem uma maior mortalidade, se aquilo você tem que ter mais atenção no cuidado, né? O guideline cita esses 3 artigos. O principal deles, que é o score mais completo, seria esse EGSIS, mas ele cita esses 3, cita até um outro, mas ele não foi revalidado, então eu nem coloquei aqui. Ele cita o Martin et al., mas esse não, eu acabei nem citando. Então, só para a gente ver os scores, né? O mais completo é o EGSIS, porque ele, além de ver a mortalidade, ele consegue ver a associação daquela síncope ser de causa cardíaca ou não. Então, ele te dá as variáveis, todos eles, né, dão as variáveis, e você vai somar pontos para tentar determinar. Então, no EGSIS, um score menor ou igual a 3, tem uma mortalidade total em 2 anos de menos de 2%, e um score maior ou igual a 3, de 21%. Isso a gente vê que coincide com o score mais alto, você tem uma chance maior de ser uma síncope cardíaca pura, né? Então, as síncopes secundárias da doença cardiovascular carregam um pior prognóstico. Então, só falando um pouquinho de cada um, o EGSIS, um coorte com 260 pacientes, eles avaliaram 52 variáveis. Chegava o paciente na emergência, eles faziam a avaliação demográfica desses pacientes, avaliaram 52 variáveis e fizeram um segmento médio de 21 a 24 meses, e o score foi revalidado num coorte novo, 256 pacientes. Então, o que ele achou que teria impacto, né, e o peso, aí ele calculou o score. Então, palpitações precedendo a síncope, ele ganhava 4 pontos. História de doença cardíaca ou eletroalterado, ganhava 3 pontos. Durante esforço, ganhava 3 pontos também. Síncope, quando estava deitado, ganhava 2 pontos. Fatores precipitantes ou predisponentes que ele fala, que pode ser alguma situação específica, ou que características assim, vagal, né? E pródromas autonômicas, que ele fala náusea, palpitações, vômitos, isso ele dá menos 1 ponto. Você somando os scores, você pode ter, essa aqui é a chance de ser uma causa cardíaca, então quanto mais pontos, maior essa chance. E a mortalidade também, quanto maior pontuação, menor a sobrevida no segmento que foi até cerca de 700 dias, né? Então é um score bastante completo, que ele te dá 2 respostas de uma vez, né? O ESIO é uma coorte multicêntrica italiana também, com 270 pacientes, revalidada com 328. Ele conseguiu destacar menos variáveis, então o score mais fácil de fazer. Idade maior que 65 anos, doença cardiovascular prévia, síncope sem pródromo e eletronormal. Essas variáveis, cada uma dá 1 ponto, e você tem esse incremento de risco com o score cumulativo, né, chegando um score de 4 a 57% de mortalidade. Ele não avaliou se essa síncope tem chance ou não de ser de causa cardíaca. O São Francisco Syncope Rule é uma revisão sistemática que incluiu 5.316 pacientes. Ele criou esse mnemônico CHESS, né, história de insuficiência cardíaca, anemia, né, com hematócrito abaixo de 30, eletro anormal, história de falta de ar antes da síncope, e a pressão na admissão menor que 90 mm de mercúrio, pressão sistólica. Cada um desses pontos confere risco maior, e eles associados também levam a um risco maior. Tem um trabalho mais tarde sobre esse São Francisco Syncope Rule, que ele acaba falando que não pode ser validado, então ele não é tão utilizado. O mais utilizado mesmo é o EGSIS. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A avaliação inicial sempre é história e exame físico. Isso vai te trazer bastante dados sobre o que pode estar causando a síncope.
E no exame físico você vai procurar evidência de hipotensão ortostática, então medir a pressão do paciente de pé também, sinais de cardiopatia, e você pode também, se não houver contraindicações, tentar fazer a realização de massagem no seio carotídeo. Isso já é um pouco mais difícil de fazer no exame físico, mas eles até indicam, se for o caso. Só uma tabelinha rápida, esses são dados da história que favorecem um tipo de síncope. Então a história já pode te direcionar bastante para o diagnóstico. Então a síncope reflexa ela vai acontecer quando o paciente não tem doença cardiológica, tem uma história bem arrastada de ter síncopes, pode ser após os desencadeantes, né, algum medo, algum barulho muito alto, cheiro, dor. Pode ser o paciente está muito tempo de pé, diferente da hipotensão ortostática, que logo que o paciente já está de pé, ele já tem os sintomas. Após exercício, né? Esse aqui com rotação da cabeça, pressão sobre o seio carotídeo, isso seria a hipersensibilidade do seio carotídeo, né? Isso é bastante comum em homem, geralmente quando vai colocar gravata, tudo pode acontecer. A síncope por hipotensão ortostática, logo depois que você levanta, então está aqui a diferença entre as duas, né? Alguma medicação começou a usar, que logo depois começou a ter os sintomas. Aqui também fala um longo período em posição supina, em lugares fechados e quentes, que vai te predispor a uma hipovolemia, uma desidratação, né? Presença de neuropatia autonômica, que é uma doença autonômica crônica, ou após exercício também pode acontecer. E a síncope cardíaca, aquilo que eu falei. Aqui as indicações de diagnóstico, né? É mais ou menos a mesma coisa. Os testes complementares que você pode fazer, massagem no seio carotídeo, como que ela é feita? Então você vai fazer a pressão sobre o pulso carotídeo e vai considerar a resposta positiva se você reproduzir a síncope, tiver uma sistolia maior que 3 segundos ou uma queda na pressão sistólica maior que 50. Quando que você vai fazer? Nesses pacientes com mais de 40 anos e a síncope sem causa de etiologia desconhecida que você suspeite de hipersensibilidade do seio carotídeo. Você não vai fazer nos pacientes que tiverem AVC ou ET prévios ou sopro ou placa em carótidas. Eles falam desse teste Active Stand, esses aqui são os desafios ortostáticos que eles falam, você colocar o paciente de pé. Então, avaliação ortostatismo, você vai aferir a PA, pode ser com um manguito mesmo, né? Medidas subsequentes, nos primeiros 3 minutos depois do paciente se levantar. Você vai ter a resposta positiva, quando tiver uma queda sintomática, aí ele fala de classe 1C, para falar que é positiva, ou uma queda da pressão assintomática, classe 2AC, quando você tiver uma queda de mais que 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, 10 da diastólica, ou cair para menos de 90, isso sem sintomas. Em caso de dúvida, você faz monitoramento batimento a batimento, aí, métodos não invasivos também. Quando você vai fazer, quando você tiver suspeita de hipotensão ortostática e não há contraindicações desse teste. O tilt test, o tilt test é mais complexo, ele envolve toda uma estrutura para ser feito, né? A mesa precisa ter uma mesa com inclinação, às vezes você precisa de acesso venoso, tem um monitoramento contínuo batimento a batimento, feito com aquele Finapress que a gente até tem aqui. Então, como que faz o teste? Você deixa uma fase do paciente deitado, 5 a 20 minutos. 20 minutos você precisa uma punção venosa, aí você tem que esperar todo o reflexo vagal desaparecer, né? Todo o tônus vagal desaparecer. Então, às vezes, você faz a punção, você já vai ter um quadro de pré-síncope na hora da punção. Aí você vai fazer a monitoração do eletro e da pressão e vai elevar a maca de 60 a 70 graus. A sensibilidade é baixa, mas ele tem uma especificidade para hipotensão ortostática. Ele é usado basicamente para você confirmar o diagnóstico de hipotensão ortostática. Você pode sensibilizar ele com drogas. Ele geralmente é isoproterenol, nitrato. O nitrato é mais fácil fazer porque é inalatório e não precisa de punção venosa, então o protocolo fica mais curto. Você pode ter a resposta cardioinibitória, que vão ser uma pausa sinusal de maior que 3 segundos, um BAV transitório, ou uma bradicardia extrema, com frequência cardíaca menor que 40, acompanhado de hipotensão. Outro tipo de resposta, a resposta vasodepressora, que vai ser uma queda na pressão sistólica maior que 30 milímetros de mercúrio, sem queda da frequência cardíaca. Uma resposta desautonômica é uma coisa mais exuberante, né? Você vai ter hipotensão ortostática mantida e progressiva durante todo o tempo que o paciente permanece em inclinação. Aí o tempo de inclinação é variável dependendo do que você considerar como, estiver procurando como diagnóstico. E você tem o POTS, que é a síndrome de taquicardia postural ortostática, considerada até como uma entidade clínica mesmo hoje, bastante limitante. Você tem uma elevação da frequência cardíaca 30 batimentos por minuto acima do basal, e ele é mantido por mais de 40 minutos, e geralmente associado a hipotensão e sintomas de intolerância ortostática. Você pode ter 5 nesses pacientes, então é um quadro bastante limitante. Quando que você vai fazer o tilt test? Ele é indicado como classe 1,
nos pacientes com síncope inexplicada e você fez o score de risco, ele tem um alto risco para mortalidade subsequente. Então você tem que fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Indicado também quando você quer mostrar se tem alguma suscetibilidade a síncope reflexa ou tentar excluir ela. E as outras indicações já são mais fracas, mas basicamente para você tentar confirmar o diagnóstico de hipotensão ortostática. O eletro, quando é que a gente vai fazer eletro? Bom, eletro basal em todos os pacientes, procurando alguma arritmia, bradiarritmia ou taquiarritmia, ou algum sinal de cardiopatia estrutural. De desvantagem dele é que ele tem curta duração, ele é só naquele momento que você está fazendo, às vezes você não vai conseguir registrar nada. O Holter, quando você pode fazer, idealmente quando o paciente tem sintoma diário, mas pelo menos tem que ser mais que semanal o sintoma. Ele tem pelo menos 1 ou 2 vezes por semana o sintoma, você tenta fazer o Holter e ver se acha alguma coisa. Ele tem baixa sensibilidade, porque pode não achar nada, né? E alta especificidade quando é correlacionado com sintomas. Então o paciente teve sintoma de síncope, pré-síncope, tem uma arritmia lá, esse é o diagnóstico. Ela pode ser feita de 24 a 48 horas até 7 dias com um Holter, dependendo do software e do gravador. E você tem os gravadores de evento para período mais prolongado. Você vai usar em pacientes com sintomas mais esporádicos ou quando você fez toda a investigação e não achou nada. Então você deixa o gravador de eventos que pode ser implantável ou externo. Os gravadores implantáveis, eles chegam a gravar até 36 meses. Então eles fazem gravações aleatórias ou quando o paciente aperta o botão, ele sentiu alguma coisa, ele apertou o botão, ele começa a gravar 5 minutos antes da hora que ele apertou o botão, ele recupera essa gravação e grava algum tempo depois também para procurar alguma arritmia. Isso varia do gravador e do programa, né? Então as indicações basicamente isso que eu já falei, né? Estudo eletrofisiológico. Quando que você vai fazer? Na investigação de síncope, ele é bastante limitado o uso, ele acaba sendo mais útil no paciente que você já sabe que tem cardiopatia estrutural, que você quer tentar ou não, você quer tentar induzir uma taquicardia ventricular, alguma coisa assim, e você vai usar nesses pacientes quando você já não tiver uma indicação clássica de CDI. Se você tiver indicação de CDI, tiver uma TV documentada assim, você não vai fazer o estudo, você bota o CDI direto. Ele vai servir para a gente procurar confirmar, né, disfunção sinusal, distúrbios malignos da condução AV, os distúrbios infrarricianos, que a gente tem como medir o intervalo entre ativação do riso e ventrículo para saber se está prolongado ou não. Então, nos pacientes com cardiopatia estrutural, que suspeite de TV, ou nas suspeitas de arritmia supraventricular que a gente consegue tentar induzir isso. A sensibilidade dele, ele vai variar de acordo com a hipótese etiológica e os protocolos de exame, de estimulação. Então, ele é bastante útil quando ele vem positivo, mas o uso dele é limitado. De recomendação, a mais forte mesmo é nas cardiopatias estruturais. É basicamente nos pacientes que têm alguma alteração de eletrocardiopatia estrutural que você quer confirmar alguma coisa que seja mais intermitente. Outros exames, o eco para avaliar cardiopatia estrutural, valvopatia e processo obstrutivo. A esteira, a síncope durante esforço é bastante rara, então você vai usar o teste ergométrico, desculpa Gabi, falei esteira. Você vai usar o teste ergométrico quando você tem alguma síncope que ocorre logo após o exercício físico. Você vai estar monitorizando o paciente, você vai fazer atividade física e vai observar na recuperação se acontece alguma coisa. O CAT, quando você quer avaliar a coronopatia, excluir alguma causa isquêmica de arritmia, principalmente nas taquicardias ventriculares. E você pode solicitar uma avaliação psiquiátrica ou neurológica para diferenciar o quadro de síncope de algum outro quadro neurológico psiquiátrico. Aqui só para falar rapidinho, a diferença entre convulsão e síncope, né? Na verdade isso é meio... não é totalmente correto, mas você vai pensar em convulsão quando você tiver a aura, quando você tiver movimento tônico-clônico junto com a perda de consciência, ou quando você tiver movimentos clônicos hemilaterais, né, respeitando um dimídio, quando você tiver automatismos, mordedura de língua, no pós-ictal você vai ter confusão prolongada, dor muscular. Isso geralmente não acontece com a síncope, porque ela é mais rápida e tem recuperação plena, né? Agora, de tratamento, na verdade, tratamento não tem nada muito definido para tratamento. Então, você vai fazer o diagnóstico, vai ver o que está acontecendo, e a partir daí, do fator predisponente, você vai tentar fazer o tratamento específico para aquilo. Nas causas cardíacas, então, é tratar a causa o que está levando a síncope. Então, você achou alguma arritmia, alguma coisa, você vai tentar tratar essa arritmia.
O tratamento das simples reflexos da intolerância ortostática é bastante difícil, não tem nada muito validado para isso. Então, eu vou detalhar só um pouquinho mais das simples neuromediadas e da hipotensão ortostática, porque causa cardíaca, o que você achar, você tem que correr para tentar fazer o tratamento, né? Então, nas síncopes neuromediadas e hipotensão ortostática, o principal fator é você orientar que aquilo é benigno, que geralmente não envolve risco de vida, e que você tem que ter medidas comportamentais para tratar. Só isso já leva a uma melhora dos quadros e diminuição da frequência bastante importante. Nas síncopes neuromediadas você tem as manobras de contrapressão isométrica, que é você puxar os braços, contrair as pernas. Isso tem uma redução do risco relativo de crise de 39%. É, na verdade, um dos melhores tratamentos que a gente tem para isso. Você tem o tilt training, que é deixar o paciente cada vez mais tempo em posição ortostática, progressivamente, para ele se adaptar à posição ortostática. O tratamento medicamentoso ainda é incerto, foram testados beta-bloqueadores, fluorocortisona, alfa-agonistas, né, antidepressivos tricíclicos, inibidores de serotonina, e nada trouxe benefício comprovado em estudos. E o marca-passo vai ser usado em situações restritas, que na verdade na hipersensibilidade do seio carotídeo, às vezes você precisa indicar um marca-passo para controlar os sintomas. Então, o que tem de classe 1 de indicação são explicar ao paciente que o quadro é benigno e as manobras de contrapressão. O resto é tudo 2A e fala mais do tratamento específico para a hipersensibilidade do seio carotídeo. Na hipotensão ortostática, então, além de orientar o paciente da benignidade do quadro, você tem que tentar remover o fator causador, então buscar isso e tentar evitar. Você pode tentar fazer expansão do volume extracelular com aumento da ingesta hídrica, 2 a 3 litros por dia, e de sódio, ele fala 10 gramas por dia, se não for um paciente hipertenso, né? Atividade física que fortaleça os membros inferiores do abdômen para não ter o represamento tão importante de sangue nos membros inferiores, por exemplo, natação, atividade completa, né? Em idosos, principalmente, meias elásticas para diminuir esse represamento. E o tratamento medicamentoso foi comprovado em 3 estudos, mas com metodologia questionável, a midodrina, que é um alfa-agonista, que a gente não tem disponível aqui, nunca vi pelo menos. E a fluorocortisona, também comprovado como efeito benéfico, mas contestado também. Então, de indicações, de novo. Aqui a gente já teve uma discussão sobre isso, né? O paciente que desmaiou, quando que ele pode dirigir. Então eu quis trazer só para mostrar o paciente com síncope, né? Nos motoristas não profissionais, né? Se você tiver feito tratamento específico, né? Dependendo da causa, na verdade. Mas nos tratamentos dos pacientes que não são motoristas profissionais, geralmente você vai acabar liberando para todo mundo. E nos profissionais, geralmente, tem alguns casos que, se você conseguir fazer o tratamento específico da causa, você pode liberar para dirigir. Mas se você não conseguir fazer isso, as síncopes são recorrentes, às vezes você precisa impedir o paciente de dirigir. Aqui, só para terminar, tem mais 2 fluxogramas para a gente terminar. Então, vocês tem a perda transversal da consciência, suspeitou de síncope, vai fazer a avaliação inicial. Se for síncope, você conseguiu achar o diagnóstico, vai tratar a causa específica. Se for incerto, você vai fazer estratificação do risco. Se for de alto risco, você vai tentar deixar o paciente internado para fazer avaliação, fazer eletro, seriado, monitoração, holter, o que você tiver na mão para fazer. Se for de baixo risco e síncopes recorrentes, você vai ter que tentar fazer um diagnóstico mais rápido, mas não precisa estar internado o paciente. E de baixo risco e as síncopes raras, você não precisa fazer nada mais e tentar só orientar para o paciente evitar fatores encadeantes, o que for. Esse é do consenso europeu, né? E American Heart traz parecido também, né? Você vai te fazer a história, exame físico e o eletro. Se você conseguiu fazer o diagnóstico para hipertensão ortostática ou síncrope neurocardiogênica, aí você vai orientar e vai tentar tratar. Se você não conseguiu fazer o diagnóstico, vai partir para exames complementares. Se você achou alguma coisa no eco, no teste ergométrico, alguma avaliação de isquemia positiva, você vai tratar isso e vai considerar o CDI se o paciente tiver uma cardiopatia com fração de ejeção menor que 30% e considerar o CDI nesses pacientes. Se tiver tudo normal, a síncope foi isolada, um episódio benigno, acabou a avaliação, você vai dar alta ao paciente com orientações. Se os episódios são frequentes, você vai tentar fazer o holter ou um monitor de eventos,
achou alguma coisa, trata a causa específica. Se todos os sintomas são durante ritmo sinusal, essa síncope pode ser uma psicogênica, alguma outra causa, você já terminou a investigação e vai só orientar o paciente mesmo. Se você achou alguma arritmia, você trata especificamente para essa arritmia. As referências... mas... Bom, fazendo as vezes do Otávio,